Estão a funcionar? Bom, se calhar vamos então começar esta sessão. Eu começo por agradecer a todos os presentes aqui para esta primeira sessão dos Seminários de Média e Sociedade e uma breve apresentação apenas desta iniciativa, uma vez que é a primeira sessão que vamos ter aqui na escola. Os Seminários de Média e Sociedade têm por objetivo criar aqui um espaço de reflexão entre o papel dos meios de comunicação social e a sociedade, os vários conhecimentos, os vários domínios da sociedade. E neste ano letivo pensámos em dois temas. Um primeiro que julgo que nos interessará a todos, e que é aquele a que iremos assistir hoje aqui, o acordo ortográfico e os meios de comunicação social. E para esta sessão nós convidamos três pessoas, todas elas com experiências diferentes neste tema. Aqui, imediatamente ao meu lado esquerdo, Helena de Sousa Freitas, que é jornalista da Agência Lusa. A Agência Lusa que já está, portanto, a utilizar o acordo ortográfico. Depois, a professora Teresa Oliveira, que é professora aqui na Escola Superior de Educação de Porto Alegre e que nos fará, daqui a pouco, uma apresentação mais geral e que nos permitirá contextualizar esta questão do acordo ortográfico. Do meu lado direito, Helena Ramos, que é copydesk do jornal I, jornal I que está numa fase de implementação deste mesmo acordo ortográfico. Portanto, julgamos que é um tema que poderá suscitar aqui uma série de questões, poderá também, assim esperamos, suscitar alguns esclarecimentos para algumas questões que eventualmente possam ter, e eu iria então agradecer também, obviamente, a vossa presença aqui, e iria começar por passar a palavra à minha colega Teresa Oliveira para então fazer uma primeira intervenção no sentido de nos contextualizar as origens deste acordo ortográfico. Muito obrigada, Luís. Uma boa tarde a todos, colegas, ex-alunos e público em geral. Pronto, o professor Bonis convidou-me então para vir falar um pouco sobre o acordo ortográfico. Há imensa coisa a dizer sobre o acordo ortográfico, este acordo ortográfico em particular. Há muito a dizer. Eu selecionei algumas das coisas que poderia falar aqui que poderiam ser interessantes, nomeadamente a questão da contextualização, como é que ele surge, a questão das mudanças que vão ser introduzidas. Não me vou alargar muito nessa parte, se depois quiserem, tenho preparado, podemos ver depois, mas nesta primeira introdução queria só deixar no ar quais são as principais mudanças e depois alguns exemplos e a forma como tem estado a ser utilizado atualmente, nomeadamente nos meios de comunicação, sem me alargar também muito, porque as outras convidadas, imagino que também vão falar sobre isso. Esta apresentação era para ser feita em conjunto com o professor Luís Henriques, que não pode estar hoje, está ainda no cartaz, mas por motivos pessoais não pôde de facto estar presente. O professor Luís Cardoso também já participou num primeiro trabalho que fizemos sobre o acordo ortográfico. Eu aproveitei algumas das contribuições deles, por isso agradeço também aos dois a contribuição que deram. E então, começando pelo contexto histórico, como é que surge o acordo ortográfico? Para já, pronto, há duas questões aqui que eu acho que é interessante refletir. O que é um acordo, para já, e porque é que lhe chamamos acordo, e o que é a ortografia? A ortográfica é o adjetivo que está relacionado com o nome ortografia. O que é a ortografia? A ortografia, tal como vem do grego, é a escrita correta, e a ortografia é a parte da gramática que ensina a escrever corretamente as palavras de uma língua, define o conjunto de símbolos, letras e sinais diacríticos, ou seja, os acentos, e a forma como devem ser usados, a pontuação, o uso de maiúsculos. Pronto, isto tudo está previsto na ortografia. Como é que surge a ortografia do português? Ou seja, essa noção de que haveria uma forma correta de escrever português. E é engraçado pensarmos sobre isto porque isto não é assim tão antigo. Desde que o português existe, e que também não é muito certo qual a data em que surgiu o português, há quem diga que foi para aí há uns 2000 anos, os primeiros textos, de facto, que são conhecidos em língua portuguesa são do século XIII. Antes disso, o que havia de todo o património escrito que temos não era claramente português, era mais latim do que outra coisa.
E os especialistas estão de acordo que os primeiros textos em português são do início do século XIII. E então, como é que se escrevia no início do século XIII? Não havia regras, ninguém sabia como é que havia de escrever, sabia-se como se escrevia o latim, mas ninguém sabia como escrever português. Também, quer dizer, se pensarmos que não havia muita gente que soubesse escrever, nem português nem latim, quem é que vocês pensam que sabia escrever no século XIII, naqueles tempos de trevas? Era o clero, eram os padres, bispos, frades e os notários, essencialmente. Tanto que os primeiros textos escritos que aparecem em português eram textos notariais. Eram testamentos, eram escrituras, partilhas de bens e pouco mais. Porque o clero, em geral, escrevia em latim, obviamente. E então é curioso que os primeiros textos que aparecem, ou que nós temos hoje, que claramente podemos datar como os primeiros textos do português, eram textos notariais, e se pensarem o que é que uma pessoa ia fazer ao notário quando lá ia fazer um testamento, chegava e digo, olha, escreva aí, quando eu morrer, quero que a minha casa fique para a minha mulher, que as terras fiquem para o filho mais velho, que os bois fiquem para a filha, e por aí fora. E frequentemente o que o notário fazia, que eu cheguei a trabalhar com textos desta época, era escrever em discurso direto aquilo que as pessoas disseram. Pronto, quero que... E os textos eram frequentemente em primeira pessoa. Pronto, eu quero que fique assim, eu quero que fique assim. Pronto, limitava-se a registar aquilo que era dito. Acontece que escrevia exatamente aquilo que ouvia. As palavras eram escritas como soavam. O que acontece é que, de uma região para a outra, as palavras eram escritas de maneira diferente e cada notário escrevia de sua maneira. Está aqui, por exemplo, 6 exemplos da escrita de uma mesma palavra, que não sei se conseguem perceber qual é, um mesmo nome que aparece aqui escrito de 6 maneiras diferentes. Alguém consegue perceber que nome é esse? É o nome de Teresa, era o meu nome, eu achei engraçado registrar isto. Se repararem, por exemplo, o G que aparece em algumas das variantes é para ser lido G, não é G. Por isso conseguem imaginar, estes textos eram essencial, o texto onde eu tirei estes exemplos eram de Galiza e da região dentro do Ouriminho, eram do norte, e podemos encontrar aqui, já no século III, a pronúncia, que nós tínhamos Tareja, e por aí fora. E, como veem, cada um escrevia de sua maneira. Não havia essa preocupação ortográfica, não havia uma escrita correta do português, até cerca de meados do século XVI. O que aconteceu no século XVI? Temos o Renascimento e as preocupações humanistas de criar uma ortografia normalizada e, sobretudo, digna no ponto de ir ao encontro das suas origens clássicas, que eram consideradas mais nobres. Ou seja, introduziu-se nesta altura uma coisa que não havia antes, que é aquilo que temos demorado mais de 4 séculos e meio a tentar abolir, que são as letras que não se leem, por exemplo, todas as consoantes mudas e todas algumas aberrações, por assim dizer, ortográficas que foram introduzidas nesta altura, que não existiam antes. E então, a partir desta altura, introduziu-se então uma escrita, a chamada escrita etimológica, ou seja, que se tentava mais próxima do original, dos étimos originais gregos e latinos. Isto durou até quando? Até à República. Em 1910, o que a Primeira República herdou foi um país essencialmente analfabeto, porque a partir do Renascimento começou a haver mais pessoas escolarizadas, continuavam a ser as classes altas, homens e mulheres já, a partir de certa altura, mas de classes altas. E as classes altas, quando eram escolarizadas em português e em latim também, frequentemente também em grego. Por isso, para essas pessoas não era problemática a ortografia etimológica. Quando a República pensou começar a estender a escolaridade a toda a gente, e nomeadamente através da instrução primária, que eram 3, 4 anos, quer dizer, não podiam introduzir latim nessa altura. E como é que iam ensinar a crianças de famílias analfabetas, crianças de meios desfavorecidos, como é que lhes haviam de explicar que deviam escrever coisas que eles não liam depois? E foi nessa altura que o governo pediu a um grupo de intelectuais da praça, e homens de letras, homens e mulheres, para fazerem uma primeira proposta de reforma ortográfica. Foi a primeira grande reforma ortográfica que o português sofreu, foi então em 1911. Uma reforma que pretendia simplificar, exatamente para se tornar mais simples o ensino e a aprendizagem da língua escrita. Foi polémico também, já vos dou alguns exemplos, como é que foi polémico, já na altura foi bastante polémica essa abolição, nomeadamente das consoantes mudas e por aí fora. O que é que acontece? Em 1911, o Brasil e Portugal eram 2 países autónomos já. O Brasil já contava com cerca de um século quase de existência como país independente e o Brasil não seguiu, nem tinha que seguir sequer esta reforma.